utilizando o combo das raízes de mestre Gabiroba. Componente Thiago fala do Galte, o Paula, Eustário, Ferreira Baroni, Negão, correto? Wellington Ferreira Baroni, Galô, Leandro Ferreira, Freire dos Santos Lerê, Johnson Sodré, Johnson, Yuri e Jéssica. Convidamos os presentes a assistirem a apresentação da banda que interpreta as músicas. Senhoras e senhores, nesse momento eu convido para fazer uso do microfone, presidente. Presidente do Conselho de Cultura.
Serra, Aurélio Marques. De Moura. Aurélio Marques de Moura. Aurélio Carlos. É o Boina, assim, a Boina. É a Boina. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa, formar ao movimento, nosso secretário de Cultura, nosso deputado estadual Roberto Carlos, professor Roberto Carlos, vereadora Lourenço Ariane, proponente dessa sessão, que está presidindo a mesa nesse momento, César Nunes, nosso presidente da casa, Serafim, da Avon Negro. Senhoras e senhores, nossos vereadores, Bruno Ramos, Guto, Roy, Marcos Tongo, Tori Edson. Vou falar de Tori Edson, ninguém com Tori Pantanal. João Luiz Teixeira Correia, quanto tempo não lhe vejo nessa casa. Parabéns pelo seu retorno. Jamil Marini, a Sandra Gomes, que parece que saiu agora. Senhoras e senhores, com muita honra, eu estou aqui hoje. Honra dupla, porque um dos homenageados dessa sessão, que é a Lourenço que vai homenagear, é um grande amigo meu de muito tempo, que é um grande músico, professor, poeta, Silvio Barbieri, e ele faz no seu livro uma dedicatória especial a mim. Eu tenho que ficar orgulhoso de uma coisa dessa, não é isso? Então, muito obrigado, Silvio, por essa lembrança. Eu quero só deixar por questão de registro que essa sessão foi iniciada por uma proposição da bancada do PSB, que era a vereadora Anitta e João Cristo, na Câmara de Vereadores da Serra, quando a Câmara era ainda lá, e cujo presidente era o João Luiz Teixeira Correia. E as primeiras sessões era do João, foi do governo da presidência. Eu recordo muito bem. Logicamente, depois que o Roberto Carlos chegou aqui nessa casa, aí a coisa tomou outro rumo. O Roberto Carlos mudou completamente o rumo dessa sessão e ela transformou-se nesse grande evento que é hoje, Roberto Carlos. Meus parabéns, deputado. Esse mérito é seu. Eu queria só, porque eu realmente já estou atrasado por outros compromissos, mas eu queria deixar algumas coisas aqui, assim, bem estabelecidas. Eu sei que nem todo mundo vai entender, mas eu quero deixar isso claro. E eu acho que isso é uma função que eu tenho como cidadão, como pessoa que estudou, e foi por isso que o Silvio fez essa homenagem. Eu estudei muito a questão da insurreição do queimado. Tem muita gente que chama de revolta do queimado também. E uma dessas sessões, João Luiz, eu me recordo que o cara falou assim: a revolução do queimado. Eu adorei essa palavra. A revolução do queimado. A revolução do queimado, tem muita gente que pensa que foi feita por pobres coitados escravos. Não eram. Os escravos do queimado eram muito mais do que simplesmente escravos. Eram pessoas dotadas de inteligência. Nós concebemos escravos como os agentes passivos da história, e não são. Os escravos eram agentes ativos da construção deste país. Muito bem. Nós, a minha etnia, eu me orgulho muito dela, porque ela não foi simplesmente vítima do açoite, da violência desumana. Não. Apesar disso tudo, dos grilhões, nós soubemos lutar e somos hoje o que somos porque houve muita resistência. E essa resistência se deu com muita inteligência e muita articulação, como foi a questão
da Revolução do Queimado. Muito bem. Chico Prédio, Elisiário, João da Viúva, João Pequeno, Eduardo. Tem uma Benedita Lourenço Riani, que você precisa saber dessa história. Tem muita gente que pensa que é historinha de carochinha. Mas essa Benedita foi uma mulher muito valente lá nas bandas do Queimado. E nós vamos resgatar essa história dessa mulher ainda. Nós vamos resgatar. E não era só ela, eram muitas mulheres. Eram 300 pessoas, mais ou menos. Muito mais para mais do que para menos. Precisamos então dizer isso. Foi uma articulação pensada e executada ao cabo de pelo menos 4 anos. A igreja começou a ser construída em 1845 e teve seu término em 1849. Nesse período de 4 anos e antes desse período de 4 anos, tudo foi muito bem articulado. Nós aproveitamos que o padre italiano, refém, que não conseguia articular muito bem ainda esse português, mas que falava em liberdade. Ele não deu um ponto do milagre, nada disso. Nós é que articulamos para que tivéssemos o direito à liberdade, à autoria. Eu quero deixar isso muito claro, porque a história do Brasil, ela é contada de diversas maneiras. E nunca coloca o negro como agente ativo nessa história de construção. Nós somos agentes ativos da construção, da consciência e da história desse país. Quero deixar isso bem claro. Nós não fomos pobres coitados, nós somos muito inteligentes para fazer isso tudo. Chico Prédio e João da Viúva morreram enforcados. Elisiário, Eduardo e outros conseguiram se evadir. Eu tenho certeza, morreram nas matas. É uma brincadeira de mau gosto. Negro escravo, morrer nas matas, de fome e de frio. Quantos? Jamais. Sabiam muito bem o que fazer e como sobreviver nas matas. E com certeza construíram outros lugares, outras resistências que puseram o fim na escravidão, que é uma das manchas na história desse país. Muitas coisas desse tempo ainda permanecem. Vamos vencê-las com o tempo e com a mesma inteligência com que articulamos não só a insurreição do Queimado, como várias e várias resistências em todo o Brasil. Muito obrigado a vocês. Muito bem, senhoras e senhores, registro a presença do pastor Aldair Cruz, da Igreja Metodista.